Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero compartilhar aqui uma rápida palavra da parte de Deus com todos os irmãos nos quais chegaram este vídeo, né? Uma palavra da parte de Deus para nós que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e somente o versículo de número 13. E diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Observamos que nesse contexto o apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipos a principalmente aqui no capítulo 2, a perseverança, o amor fraternal, a humildade e a santidade. E aqui ele fala da efetivação da salvação, salvação dos crentes de Filipe, com relação à obediência, a obediência que eles tinham não somente na sua presença, como também na sua ausência. E ele diz: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas eu quero um pouco descontextualizando aqui esse versículo, pois me chamou a atenção algo que Deus colocou em meu coração, né, desse versículo, a parte de Deus, observando que há um tópico da teologia sistemática, a antropologia bíblica, onde fala-se da formação do homem, né, como corpo, alma e espírito. E observamos que a antropologia bíblica define o homem na sua formação como corpo, alma e espírito. Esse estudo se chama de tricotomia. Então, embasando o texto que nós acabamos de ler, e a linha de raciocínio que o Senhor colocou em nosso coração é Gênesis 2 e Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 7 diz o seguinte: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aqui trata-se do corpo do homem. Continua dizendo: e soprou em seus narizes o fôlego de vida. Aqui trata-se do espírito do homem. E o homem foi feito alma vivente. Então aqui
trata-se da alma do homem. Ainda outro texto, em base aqui à nossa linha de pensamento, que se encontra em a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, que diz: "O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Ainda outro texto que queremos ler juntamente convosco está na carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso de número 12, onde o texto da palavra de Deus diz: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração." Então veja de que a palavra de Deus também ela vai sendo incisiva, ela vai na divisão das juntas e medulas e da alma e do espírito, tratando-se como coisas distintas. A linha de pensamento e chama-se de dicotomista, que acredita que a alma e o espírito são uma mesma coisa, mas nós podemos distinguir esses três elementos que compõem a formação do ser humano. Assim como Deus é um ser trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem é um ser tricótomo, corpo, alma e espírito, todos eles com funções, faculdades. O corpo, a função do corpo, nós vemos que é motora, né? O corpo trabalha na locomoção, na sustentação dos sistemas vitais do homem. O corpo, ele se expressa, né, através de movimentos, respondendo a estímulos do cérebro, formado pelos membros superiores, membros inferiores, cada um com as suas funções. Também podemos falar da alma. A alma é a sede das emoções do homem, e onde contém os elementos formadores da personalidade, são faculdades da alma: a emoção, a vontade. A alma se baseia na emoção, na vontade e na mente, no intelecto. Então, quando o homem pensa, é reflexo da sua alma, né? Quando o homem chora, quando o homem se ira, é reflexo da sua alma. E também na sua tomada de decisão, que a alma se baseia também na vontade. Já o espírito do homem é a parte de Deus que há no homem. Quando os homens vieram interrogar Jesus acerca de pagar ou não tributo a César,
eles perguntaram, dizendo: nós sabemos que tu és mestre, que não leva em questão a aparência do homem, não leva em questão o status do homem, não leva em questão a importância do homem no âmbito terrestre. Diz no celeste pagar o tributo a César naquele tempo de Jesus. O reino de Israel era tributário do Império Romano. E Jesus diz: dê-me uma moeda. De quem é essa efígie, de quem é esta inscrição? E eles disseram: de César. Ele disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O homem tem algo de Deus, né? Ele é o Espírito. Essa parte que se tornou morta quando o homem pecou, mas que Jesus disse que ela renasce pela palavra e pelo Espírito. Disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então o espírito do homem ele se baseia também em três coisas: na consciência, na comunhão. O espírito do homem se baseia na consciência e na comunhão e na intuição. Consciência, comunhão e intuição. E por que essa introdução referente a esse assunto? Né? Para que a gente possa encaixar aqui nesse texto aquilo que Deus ele quer trazer para nós, né? A revelação da palavra dentro deste versículo que acabamos de ler. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aqui ele fala de três palavras aqui que nos leva a meditar dentro deste versículo. Primeiro que fala do querer e o efetuar. Operar, operação, querer e efetuar. Primeiro nós podemos falar do querer. O querer, ele podemos dizer como o sonhar, o almejar, o projetar, o planejar. E nos dá a entender que isso se processa no âmbito da alma do homem, né? Na sede das suas emoções. O querer, o projetar, o sonhar, o planejar. E nós observamos que ele trata aqui do algo que se processa na mente, né? A inteligência do homem, que planeja a sua vontade, né? De realizar algo, de concretizar algo, a sua emoção, né? Que há quem fale em otimismo, né? Que é a capacidade que o homem tem de sonhar, de acreditar que
aquilo que ele planejou vai dar certo. E aí ele fala que Deus é quem opera o querer, né? E o efetuar, fala aqui também do efetuar, que é o correr atrás, né? É o buscar, é o entrar em ação, né? Sair da inércia, né? Sair da zona de conforto. Há quem diga que é o resultado de uma vitória, né? Há um percentual de planejamento e um percentual também de transpiração, que é quando alguém entra em ação para correr atrás daquilo que ele planejou, daquilo que ele sonhou, daquilo que ele projetou para o seu futuro, para a sua vida. E o apóstolo Paulo disse que Deus é quem opera, né, em nós, tanto o querer está no âmbito da alma, como efetuar, que está no âmbito do corpo, que é quem externa os nossos pensamentos, o nosso projeto, quem externa as nossas ações. E observamos aqui que ele diz que Deus é quem opera, né? E o operar, a gente observa que o operar é pôr em ação, né? É fazer funcionar, fazer acontecer, é andar, as coisas andar para o caminho certo. Você observa que uma máquina é muito complexa, uma máquina de uma construção civil, uma máquina no agronegócio, né? Uma colheitadeira, muita tecnologia. Alguém pensou, projetou, alguém pensou nos mínimos detalhes, equipou ela, computadorizou, mas precisa de alguém para operar, para fazer ela funcionar, ela cumprir o papel para o qual ela foi projetada. E você vê que ela tem um manual de instrução que precisa ser seguido para que ela funcione como ela foi projetada e também que a sua vida útil se prolongue, que ela esteja solidez, né, na sua eficácia, ela seja eficiente. Então, o apóstolo Paulo diz que Deus é quem opera, Deus é o operador dos nossos sonhos, do nosso projeto. Deus é quem influencia o nosso pensamento e Deus é quem também nos impulsiona pela fé a correr atrás dos nossos planos, né, do nosso objetivo, daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente almejou. E Deus é quem faz acontecer. Você vê que é o querer, é você
calcular, colocar no papel, né? O efetuar é você correr atrás para acontecer, né? É ver que na matemática, o efetuar tem pelo menos 4 operações que básicas, né, para que possamos nos basear nela, que são adição, multiplicação, subtração e divisão. Na adição e na multiplicação, uma propriedade que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Já na subtração e na divisão, a ordem dos fatores sim altera o produto. Então, o efetuar, ele depende de critérios, né? Deus, ele está sempre direcionando o projeto e a ação de correr atrás, né? Através de quê? Da sua operação. Deus é quem faz funcionar, o apóstolo Paulo está dizendo. E para que Deus faça funcionar o seu projeto, né, o seu sonho, para que a sua ação seja direcionada no sentido daquilo que Deus pensou, daquilo que você pensou para a sua vida, né? Ou seja, para que a sua vontade esteja alinhada, a sua vontade, a sua ação esteja na condição de Deus fazer acontecer, é preciso estar de acordo com a boa vontade de Deus. Quando a gente pensa nisso, a gente às vezes pensa que pode ser como quando estamos para ser atendido por alguém importante, né? E às vezes a gente recebe ali o famoso chá de cadeira e alguém pergunta por que você só veio agora, né? Eu estava esperando a boa vontade, né, daquela pessoa de me atender. Mas quando ele se refere à boa vontade aqui, não está se referindo de que Deus ele se agrada, né, de nos fazer esperar pelo motivo de sua superioridade em relação a nós. Nós sabemos que Deus ele é transcendente, né? Um dos atributos de Deus, a transcendência. Ele se distingue da criação. Ele transcende a criação, ele não tem nada semelhante a ele, mas por esse motivo Deus não nos faz esperar, né? Mas o único motivo de às vezes esperarmos o nosso projeto e a nossa ação na busca do nosso sonho se realizar é porque às vezes ele não está alinhado com a boa vontade de Deus, né? Um manual de instrução para que aquilo que foi pensado e agido, né, no sentido de buscar a realização, possa acontecer efetivamente e possa funcionar, né, de acordo com o manual, que a boa vontade de Deus nada mais, nada menos é do que a sua palavra. É de Deus é quem opera o querer, projetar e o
se levantar no sentido de correr atrás, de acordo com a sua boa vontade, com a sua palavra. Nos faz lembrar de Ana, né? Ana todo ano subia a Siló e subia para chorar em Siló, ser humilhada, ser desvalorizada. Porque Elcana tinha duas esposas, né? A saber, Ana e Penina. E Penina tinha filhos e Ana era estéril. E todo ano subia a Siló Elcana subia a Siló para sacrificar. E a Bíblia diz que ele tirava porções de sacrifício para Penina e para seus filhos. E para Ana ele tirava uma porção excelente. Mas Ana tinha um sonho, ela tinha um querer. E ela corria atrás também do seu propósito. Com certeza, né? Mas esse sonho de Ana, ele se prolongava cada ano. E cada ano era uma vergonha, era um desprezo que Ana passava quando subia a Siló, porque ela queria dar filhos ao seu esposo. E Deus é quem opera o querer e o efetuar. Quem sabe ela não tinha recorrido a vários artifícios para conseguir efetuar, né, aquele sonho, aquele projeto. Mas a Bíblia diz que Deus havia lhe cerrado a madre, né? Deus havia prolongado um pouco a distância, né, entre o querer e o efetuar e o acontecer, né, o funcionar. Mas aconteceu um ano que ela subiu a Siló e nesse dia ela não se importou com as provocações de Penina, com o prêmio de consolação que o seu esposo daria, mas ela foi diretamente para Deus, né? Para aquele que opera, né? Aquele que faz acontecer, aquele que faz funcionar os nossos projetos. Ela chegou e contou uma história para Deus, né? Onde que ela não foi compreendida pelo sacerdote que estava ali. Ela orava e somente seus lábios se moviam e chorava. E o sacerdote disse que até quando estarás tu embriagada, aparta de ti esse vinho. Mas ela, não, Senhor, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, mas tenho derramado minha alma perante o Senhor. E a oração de Ana era essa, que se os senhores atentares para a aflição da tua serva e da tua serva te lembrares, e a tua serva deres um filho varão, será do Senhor todos os dias da sua vida e não passará navalha sobre a sua cabeça. Naquele momento, irmãos, o querer de Ana e o efetuar se alinharam com a boa vontade de Deus. E quando ela disse ao sacerdote, não, Senhor, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, mas tenho derramado a minha alma perante o Senhor. A Bíblia diz que o sacerdote disse para ela, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição.
Naquele momento, o seu semblante não era mais triste, ela já se levantou daquela oração de posse de vitória. Porque a Bíblia diz que chegando em casa, Elcana conheceu a Ana e ela concebeu um filho. Então Deus é quem opera o querer, Deus é quem opera em nós o querer e o efetuar. Deus, ele trabalha para alinhar o nosso sonho, o nosso correr atrás do nosso sonho. Deus trabalha para alinhar com a sua vontade, porque quando está alinhado com a vontade de Deus, aí Deus disse: eu vou fazer acontecer. Glória seja dado o nome de Jesus. Enquanto o nosso projeto, eu correr atrás e não estiver alinhado com a boa vontade de Deus, vai parecer que está demorando a acontecer. Mas a verdade não é que está demorando, é porque está sendo alinhado. Porque a tua vontade e a minha vontade, o que a gente projetou e sonhou, não é nada para Deus. Mas se está em desacordo com a vontade dele, Deus está trabalhando para encaixar. Quando a Ana diz assim: se atentares para a aflição da tua serva, eu estou aflito, eu estou necessitado, eu estou precisando. Somente isso não era suficiente para que Deus entrasse em ação. E da tua serva te lembrares, Somente isso não era suficiente para Deus entrar em ação. E a tua serva deres um filho varão. Somente isso não era suficiente para Deus entrar em ação, mas quando ela diz assim: eu darei ao Senhor por todo dia da minha vida. Aí Deus disse: sim, agora a nossa vontade está alinhada. Era como se Deus estivesse descendo naquele momento ali. Aleluia. Eu estou fazendo acontecer. O sacerdote não tinha mais visão espiritual. Você vê que ele não compreendeu. Ele não sabia mais o que era alguém estar perante o Senhor